Massacrar o nosso ego. Como devemos fazer isso? Bom, Hare Krishna. Então, para massacrar o nosso ego, nós devemos criar um novo ego, né? Ou seja, então um ego de servidor, né? Porque agora nós estamos muito conectados, né, com esse ego assim, de desfrutador. Um ego que na realidade é muito independente, né? Então o nosso ego ele atua de uma maneira completamente independente, porque ele se estabelece dentro de um padrão de identidades, né, completamente diferentes da nossa verdadeira identidade. Então quando nós pensamos, né, de Vera Swarupa Roy, Krishnera Nityadasa, que nós somos, né, servos eternos de Krishna, né? Então a partir desse momento nós vamos nos estabelecer no plano do eu verdadeiro, né? E para massacrar o nosso ego, nós temos que aceitar a posição de escravidão. Ou seja, é o único jeito. Se nós queremos massacrar o nosso ego, nós temos que nos tornar escravos de Krishna. Ou seja, nós temos que nos render a Krishna. A maneira de massacrar o nosso ego é entrar no plano da rendição. É através da rendição que nós vamos conseguir destruir o nosso ego. Ou seja, nós vamos eliminá-lo da nossa existência aos poucos. Isso é uma coisa que se dá, é um trabalho árduo, né? O mais difícil para o sadhaka é realmente destruir o seu ego, né? Isso é o mais difícil, porque esse ego que nós temos, assim, que está, né, muito enraizado, né, na nossa identificação, né, criando identidades, né, eu sou, né, eu e meu, né, eu sou, isso é meu, né, tudo isso é uma coisa que nos causa muito sofrimento, né? Por isso, Krishna ele fala, né, que o sofrimento ele nasce, né, do ventre, né, dos nossos apegos, né? Então, se nós temos o ego, ele é nutrido pelos apegos, então eles estão juntos. Ter ego significa desenvolver apegos, né? Então, se nós queremos, né, acabar com o nosso ego, nós devemos acabar com os nossos apegos, né? Acabar com as nossas perspectivas, né, individuais, separadas, independentes, né? Então isso é a maneira de destruir o nosso ego, massacrar o ego. Então, na realidade, se nós pensamos em massacre, né, em massacre do ego, nós vamos ter que realmente utilizar as ferramentas do Bhakti, né, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, etc. Ou seja, nós vamos sempre ter que trabalhar nesse plano, né, no plano da prática, no plano da prática e no plano também que nos leva à rendição. Então, se nós estamos praticando, né, de uma maneira séria, aos poucos nós vamos acabando com o nosso ego. Ou seja, então esse é o nosso objetivo, né? Que o ego possa ser destruído para que possamos, né, desenvolver uma identidade, né, uma identidade verdadeira, ou seja, uma relação real com o nosso objeto de amor, o objeto supremo, que é ser Krishna, né? Então, por exemplo, quando nós oramos, né, nós oramos justamente para isso, para que a gente deixe de lado o nosso ego, ou seja, esse sentimento que eu estou realizando as coisas, né? O Krishna ele deixa claro isso no Bhagavad Gita, né, em muitas partes, né, como por exemplo, Prakrit Kriya Manani Gunai Karmani Sarvasaha Ahankara Vimudatma Kartahaniti Manite. Então ele fala, você não faz nada, né? Você não tem uma posição de controlador, né?
Então existe um controlador, esse controlador é Krishna, né? As gunas, elas estão movendo tudo, né? Então nós estamos atuando, o nosso livre-arbítrio é muito pequeno, ou seja, a nossa capacidade de decisão é muito pequena. Mas agora, de certa maneira, influenciados pelo ego, nós pensamos, né, que decidimos, nós pensamos que escolhemos as coisas, né? Mas você vê que a nossa escolha é muito pequena. A gente não escolhe se a gente vai nascer homem ou mulher. A gente não escolhe isso. A gente não escolhe se a gente vai nascer numa família. A gente não escolhe nossos pais, né? Os nossos irmãos. A gente não escolhe nada disso, né? A nossa escolha é muito pequena. Ou seja, a gente, claro, existe uma escolha. Existe também um pequeno livre-arbítrio, mas ele é muito pequeno, né? A gente não pode realmente incrementar isso de uma maneira que realmente a gente tire, né, Krishna da jogada, né? E esse é o que está acontecendo agora. Ou seja, devido ao nosso ego, né, a gente esquece que existe Krishna, ou seja, que existe a energia suprema de Krishna, né? Mahatmananstu mam partada vim prakrita shritaha. Então o verso fala, essas grandes almas, elas se refugiam na minha Swarupa Shakti, nessa minha energia espiritual, que Krishna está falando. E isso é algo que vai demorar muito para a gente pensar assim, né? Então a gente também não pode se desesperar, pensando que realmente está tudo perdido e se a gente não consegue ser escravo, né, de Krishna, como a gente está falando. Escravo realmente é uma palavra forte, né? Você ser escravo. Escravo significa que você não tem nenhuma opinião, que você não tem nenhuma decisão, que você vai ser somente guiado, né? Essa é a ideia. Agora, até chegar a isso é uma coisa que demora, não é fácil, né? Mas, e Krishna mesmo ele fala, né? Bahunam jamanante gnanavamam prapadyante vastevaham sarvaiti. Ou seja, depois de muitas e muitas vidas, né? A pessoa que entende que eu sou a causa suprema, ela acaba se rendendo a mim. Aí ele vai realmente conhecer tudo, né? Ou seja, ele experimenta muitas coisas, mas vai chegar à conclusão que Krishna é a causa suprema, Krishna é o centro, né? Então por isso a gente tem que realmente entender primeiro a nossa posição, né? Que agora nós estamos numa posição muito desconfortável, né? Ou seja, porque nós não estamos nos encaixando no mundo material. E na realidade ninguém se encaixa no mundo material, ninguém. Ou seja, por mais que uma pessoa possa até ser bem resolvida na vida, como se diz, né? Exitosa em muitos aspectos, né? A gente já vê que está sempre faltando, né? Sempre existe ansiedade, sempre existe frustração, desejos, né? Porque realmente assim é o mundo material. A gente nunca vai... ou seja, o que estão nos propondo agora no mundo material é que vai haver um banquete, que você vai participar do banquete. Mas esse banquete nunca acontece. Ou seja, até que esse banquete chegue, né, estão te dando aperitivos, né, para realmente acalmar a sua fome. Mas isso não resolve a nossa situação. Ou seja, a gente só vai ficar satisfeito quando a gente come mesmo, né, para valer. Então, o mundo material é isso. Ele propõe muitas coisas. Ele propõe a família, né? Ele propõe os relacionamentos, ele propõe o trabalho, a profissão, né? Até a natureza. São as propostas do mundo material. Mas essas propostas, elas não realmente resolvem o nosso verdadeiro problema. Por quê? Porque nós temos esse ego que estraga tudo, né? Ou seja, o ego ele é responsável, né, por esse afastamento, né, da nossa verdadeira identidade. Ou seja, nós deveríamos lutar pela nossa emancipação, né, espiritual. Nós deveríamos lutar pela nossa felicidade eterna. Isso que nós queremos, isso nós deveríamos lutar. Mas o ego agora ele vai nos estimular de outra maneira. Ou seja, que o estímulo do ego
é para que a gente se apegue a coisas que não têm sentido, né? Isso é o ego, né? Que se identifique com coisas que não são nossas, né? Ou seja, a nossa nacionalidade, a nossa filosofia, o nosso partido político, a nossa filosofia de vida, o nosso jeito de fazer as coisas, né? Tudo isso é uma besteira. Isso as camadas do ego são muito profundas, muito densas, né? A gente entende isso. Muito difícil a gente tirar essas camadas, né? Não é fácil. É o mais difícil, na realidade, né? Bom, Krishna fala que, o Bhagavad Gita fala que controlar a mente é muito difícil, né? E dissolver o ego é uma tarefa árdua. Então, somente para uma pessoa que esteja disposta a morrer para viver. Ou seja, nas palavras de Sri Maharaj. Se você não morre, se você não mata esse desejo, né, de realmente querer realizar as coisas de uma maneira independente, separadamente, né? Se você não mata isso, você nunca vai dissolver o ego. E você nunca vai realmente matar aquele inimigo, né, que está fazendo tanto mal para você. Então a gente tem que entender que o ego ele é realmente algo muito poderoso, né? Ou seja, algo que realmente nos afasta muito da nossa verdadeira concepção, da nossa verdadeira identidade, né? Então matar o ego é realmente uma tarefa difícil. Massacrar o ego é somente através de criar outro ego, ou seja, de realmente refazer a coisa. Você não pode consertar esse ego, não tem jeito. Por exemplo, se você tem ego que agora, né, você é um homem, ou que você é uma mulher, ou que você é brasileiro, você não vai conseguir consertar isso, né? É uma tarefa perdida. Ou seja, essa posição, né, estabelecida pelo ego agora não tem sentido nenhum, né, na nossa existência, né, eterna, não tem sentido nenhum. É simplesmente um papel. Então nós temos que entender que o ego ele é como ou seja, nós estamos atuando, né, ou seja, movidos pelo nosso ego, mas isso é somente uma cena do filme, um papel que nós estamos desempenhando aqui agora, né? Isso não é real, isso não é algo que realmente nos conecta com Krishna. Nosso ego justamente ele nos afasta de Krishna. Toda vez que tem ego, Krishna não está presente. Nesse passatempo, né, que o Ugrasena, né, ele era insultado por um Brahma, né? Imagina, o Brahmana, ele chegava lá, né, porque a esposa do Brahmana não conseguia ter filhos. Toda hora que ela ia ter filho era um aborto, né, que ela tinha. Não conseguia, os meninos nasceram mortos, né? Então o Brahmana, e na realidade naquela época os reis eles eram responsáveis, né, por qualquer coisa que acontecia de errado na vida dos seus súditos, né? Eram outra época, né? E o Brahmana estava lá insultando ao Ugrasena. Ele dizia, devido às suas atividades pecaminosas, né, eu não consigo ter filho, coisas assim. E quando Arjuna escutou, Arjuna ficou bravo. Arjuna falou, não, eu vou proteger você. Ele falou, ele comprou a briga, né? Então Arjuna vai lá e fala para o Brahmana, olha, eu vou cantar mantras, eu vou usar os meus poderes, né, para que o próximo nascimento aí, o próximo que a sua esposa possa ter um filho. E o Brahmana falou, mas isso é uma promessa, né? E se não der certo? Aí Arjuna falou, não, eu vou me atirar ao fogo se não der certo, né? Eu prometo que eu me atiro no fogo junto com o Gandiva, né? E Arjuna foi, quando no momento assim que a esposa do Brahma estava para dar à luz, assim, então o Arjuna vai e faz um cavate, um escudo protetor, com mantras mágicos, enfim. Mas só que ele nem se lembrou de Krishna, esse foi o grande problema, né? Então ele esqueceu de Krishna nesse momento. E tudo deu errado, o menino nasceu morto.
de novo. E o Brahma olhou aquilo, e agora, o que você vai fazer? Então ele foi lá e, como, né, muita palavra, né, fez a fogueira, já estava para se pular na fogueira, quando quando Krishna chega e fala, ei Shaka, ei amigo, o que você vai fazer? Aí Krishna ajuda ele, né? Ou seja, aí a história continua. Mas o fato é isso, é que com ego, onde tem o ego, Krishna não está. Então, se nós fazemos as coisas, serviço devocional, se nós cantamos, se nós fazemos austeridades, enfim, com o ego, Krishna não vai gostar disso. Então, inclusive, na própria prática espiritual, né? Ou seja, que a gente dá tanta importância, ela vai perdendo, né, a força se nós ainda mantemos o nosso ego. Então, para realmente massacrar o ego, nós devemos aceitar a escravidão eterna aos pés de Lótus e Krishna. Coro primeiro.